Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a regata frufru. É uma das peças mais fáceis do nosso curso e eu tenho certeza que você vai vender muito. Aqui já deixei então nossa modelagem já posicionada e aqui eu estou cortando, aqui eu tenho só a metade das costas. Então eu vou usar aqui a dobra do tecido para fazer o corte dessa regatinha. Essa é uma regatinha realmente bem fácil de fazer. E eu sugiro assim, principalmente para quem não tem galoneira, que aí você já consegue fazer uma peça, uma blusinha com um acabamento bem legal e de uma forma fácil, né? Você consegue otimizar muito o tempo de produção dessa peça e talvez até consiga vender um pouco mais baixo, como se fosse uma peça isca, né? Para atrair o cliente para o seu produto. Sempre fabricando com tecido de boa qualidade, isso vai também fazer com que o cliente goste do seu produto. Não é porque não tem acabamento de galoneira que você talvez vai pensar que é uma peça que ninguém vai querer. Muito pelo contrário. Se você tiver um tecido de boa qualidade e você vender num preço acessível, pode ter certeza que você vai vender muito esse produto aqui. Aqui a parte da frente eu estou cortando duplo para aproveitar o meu tecido. Mas lembrando que aqui eu vou precisar de uma parte da frente e uma parte das costas. Agora que já deixei desenhadinho, né, a minha peça, lembrando que aqui a dobra do tecido, as costas ela é assim, nessa posição, ó. E a frente eu cortei duas para aproveitar o tecido. Mas nós vamos precisar de apenas uma parte e aqui a parte das costas. Agora é só cortar. E agora, finalizado aqui o corte da minha regatinha, vou pegar apenas uma parte, que essa aqui eu não vou precisar, né? Vou precisar só de uma. Vou colocar aqui os direitos com os direitos e vou lá pro overlock para fazer a costura dessa peça. Aqui eu tô trabalhando com a minha overlock de 3 fios, mas se você tiver só uma overlock de 4 fios, você pode fazer esse mesmo trabalho na sua máquina. O que você precisa fazer? Você vai tirar a agulha de fora, vai trabalhar apenas com a agulha de dentro e vai trocar a chapinha, que é essa peça aqui da sua máquina, ó. A regata frufru, ela é feita com uma chapinha onde a bitola dela é bem estreita. Eu até vou colocar aqui em cima para mostrar a diferença. A bitola da costura, que é esse pininho aqui, no frufru ele é bem fininho. E nas nossas máquinas tradicionais, ele é mais largo, que é a largura da costura. E a sua de 4 fios, ela ainda é um pouco mais larga. Então, aqui a minha de 3 fios tem essa largura, a sua de 4 fios um pouquinho mais larga. E a de frufru é bem fininha, que é o tamanho da costurinha que vai ficar. Então, a primeira coisa que você já tem que fazer é tirar uma agulha, a agulha de fora da sua máquina, e deixar apenas a agulha de dentro. Depois, trocar as chapinhas, a chapinha que você tem, pela chapinha de frufru. Depois é só aplicar aqui. É super fácil de fazer isso aqui, não tem nenhuma dificuldade. Aqui eu vou botar apenas um parafuso para você entender. Se você quiser colocar os dois, pode colocar. Se não, pode ser só um parafusinho mesmo, que ele já fica seguro. Aperta bem. Fechar a linha aqui. E agora já faço aqui a costurinha. Você pode fechar a lateral a lateral e aqui a parte do ombrinho da sua regata também no mesmo, na mesma regulagem do frufru. Fechei os dois ombrinhos, agora vamos fechar a lateral da minha peça. Aqui a costura tá bem fininha, porém ela não tá bem juntinha. Então, pra fechar a lateral, você pode usar essa chapinha, não tem problema, né? Regula pra esse tecido que você vai usar. E, na hora de fazer o frufru, nós vamos modificar a regulagem do ponto. Prontinho. Então, fechando todas as laterais. E agora, o que nós vamos fazer?
Lembrando que, mais uma observação, a minha máquina ela já estava regulada para trabalhar no 3 fios e as linhas e os fios estavam todos já regulados para esse tecido fininho. Se você tiver com a sua máquina regulada para suplex, você vai ter que apertar um pouco mais os fios e a linha. E aí você vai regulando conforme o tecido pede, né? Não esqueça aqui. Sempre temos que regular bem as linhas e os fios para cada tipo de tecido que a gente vai trabalhar. Então aqui eu estou trabalhando com a minha overlock de 3 fios. No caso você vai ter que apertar um pouco mais os fios e as linhas para ficar nessa mesma regulagem, tá? Outra coisa que nós vamos, que eu vou recomendar que você faça, se você souber mexer no tamanho do ponto que é aqui, se você souber mexer nesse tamanho do ponto aqui, você pode deixar no ponto, no 1,5, tá? Se você souber mexer. Mas se você não souber mexer, você pode apenas mexer aqui nessa posição da máquina. Que é aqui na... Vamos, aqui. Ó, você pode mexer somente aqui. A minha máquina está trabalhando no 2, ó, na medida 2. Então eu vou deixar ela o máximo para cima. Isso vai fazer com que o ponto fique bem juntinho. No botão diferencial da minha máquina. Ali, ó, vou subir um pouquinho mais, ainda dá para subir um pouco mais. E agora aperta aqui. Isso vai fazer com que o meu ponto fique mais juntinho do que está ali naquela costura. E vai dar um efeito mais bonito. Agora vamos para aqui. Você não precisa puxar o tecido, só deixar ele ir, que ele já vai ficar bem juntinho. Ó, ele vai ficar com esse acabamentinho aqui bem juntinho, fica super delicado. Não tem risco nenhum de desmanchar, de arrebentar. Agora, para fazer aqui, a finalizar a nossa peça, a gente transpassa só um centímetro, mais ou menos. E já tira fora. Ele não se desmancha, você, olha, pode cortar bem curtinho aqui. Que não tem perigo nenhum, fica praticamente invisível esse transpasse. Agora é só passar aqui na nossa capa. Olha que super fácil de fazer essa peça. E pronto, finalizamos aqui a nossa regatinha. É uma peça realmente bem fácil de fazer e que você tenho certeza que você vai vender bastante lá na sua produção, na sua coleção. Só variar suas cores, coloca a sua marca aqui do ladinho e está finalizada aqui nossa peça mais rápida do curso.